Vamos falar com Pedro e Clarissa novamente, é claro, sobre as municipais. Pedro, tem uma avaliação ali, né? A live está rolando na campanha. Muitos dos cabeças da campanha do Boulos olhando com bastante atenção e até foram contrários à participação dele, alguns, né, nessa live, porque consideram que o Boulos vai sair dessa disputa ainda, né, que... Pelo que indicam as pesquisas, derrotado por Ricardo Nunes, vai sair bem, com um percentual ali considerável de votos, né? E que essa live pode, né, levá-lo ali a se expor demais, né? A depender do que ele vai falar e mais do que da forma como ele será confrontado pelo Pablo Marçal. A gente não está conseguindo assistir, mas o que esperar? Ou dá para trazer pelo menos uma expectativa, Pedro Venceslau, sobre qual será a postura, qual será o Boulos que será apresentado nesse debate, nessa sabatina, melhor dizendo, com o Pablo Marçal? É o Boulos, né, que a gente está vendo mais acirrado, né, mais assertivo, ou é aquele Boulos paz e amor que a gente viu no primeiro turno, ou aquele ficou lá para trás? Ele não pode ser muito paz e amor, mas também não pode ser muito assertivo. Porque para ele se conectar com essa audiência do Pablo Marçal, ele tem que ser um pouco lacrador, porque essa é uma característica do Pablo Marçal. E não é muito o perfil do Guilherme Boulos nas redes sociais. Então ele vai ter que fazer ali uma ginástica para se reinventar um pouco. Porque essa foi uma decisão que dividiu uma campanha que tem uma característica que é o assembleísmo. Ao contrário da campanha de 2020, quando o PSOL estava sozinho, comandava todo o processo, tinha mais liberdade para fazer um discurso mais autêntico, mais conectado com as origens do partido, dessa vez, pela primeira vez, temos um modelo de coabitação política no comando da campanha. Tem um coordenador do PT para cada coordenador do PSOL. Depois que a campanha ficou assembleísta demais, convocaram o deputado Rui Falcão para meio que colocar um pouco de ordem na casa e dar um certo centralismo democrático na campanha do Guilherme Boulos que estava faltando. Então tem muita opinião. Tem uma ala do PSOL, por exemplo, que não gosta, torce o nariz para esse modelo de campanha comandada por marqueteiro. No caso, o marqueteiro é o Lula Guimarães, o mesmo que elegeu João Dória em 2016, o mesmo que fez outras campanhas no campo da direita, fez a campanha do Alckmin quando ele ainda era tucano, em 2022. Então, na campanha do PSOL tem um pouco essa resistência, tem esse debate sobre os rumos da campanha que sempre é bastante acalorado, mas tem uma figura que é a liderança do Guilherme Boulos, que geralmente dá a última palavra. Só que dentro desse colegiado que se constituiu ali para administrar a campanha, não há convergência total, não há consenso sobre essa participação nessa live do Pablo Marçal. Por quê? Houve ali um confronto direto, houve um momento da campanha que houve uma explosão de pontes entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos, quando surgiu aquele laudo falso. Então a questão é como que o Boulos vai tratar esse episódio agora? Isso a campanha do Nunes questiona. Ele vai ignorar, vai fingir que nada aconteceu, vai fingir que a filha dele não chorou por conta desse episódio que colocou o Boulos como suposto usuário de cocaína, o que não é verdade, né? Como se ele estivesse relevando, ou pior, validando todo esse discurso, essa narrativa e essa estratégia disruptiva, agressiva, que foi tão criticada do Pablo Marçal no primeiro turno. Por outro lado, denota um certo desespero da campanha em tentar se conectar com esse eleitorado e forçando um pouco a barra para que o Boulos adote um perfil que não é exatamente o dele. Ele primeiro, antes de topar essa live, anunciou que faria uma denúncia gravíssima contra o Ricardo Nunes no dia seguinte, num determinado horário marcado. Mais um estratagema que foi muito utilizado por Pablo Marçal. Quando chegou na hora de fazer o tal anúncio, era um requentado de notícias que já tinham saído amplamente durante todo o processo eleitoral. Não tinha novidade nenhuma. Então, é um pouco um movimento de tentar criar aquelas ondas do Pablo Marçal que funcionaram tão bem para o influenciador no primeiro turno. Eu fui ouvir muita gente do PT e do PSOL para entender por que Boulos topou participar dessa live. E uma das avaliações que me foi feita foi muito interessante. Eu queria saber se você ouviu isso e se você concorda. Boulos tem uma grande rejeição, uma imagem muito ligada à esquerda. E ele precisa, em médio e longo prazo, para tentar um cargo executivo, diminuir essa rejeição. Ao fazer esse aceno, é um projeto de médio e longo prazo para tentar colocar a imagem dele mais ao centro, não tanto à esquerda. Um processo que Ciro Gomes tentou fazer, mas foi muito para a direita e acabou se perdendo.
Você vê que há uma possibilidade de ele ter esse movimento diante dessa live com o Marçal? Ele pode tentar jogar um pouco a imagem dele mais para o centro? Olha, assim, o que me parece é que já tem uma construção em torno do Guilherme Boulos para 2026. E para que ele seja um candidato viável, para que ele represente a renovação que o PT tanto precisa, é necessário que esse processo comece já agora. Na verdade, já tinha que ter começado depois da eleição de 2020. Eles, de certa forma, perderam o time, porque a rejeição do Guilherme Boulos sempre foi muito grande. Mas como ele aparecia lá atrás, no ano passado, antes do início da pré-campanha, bem colocado na liderança das pesquisas, houve um certo otimismo que acho que criou ali uma neblina em torno do que seria um diagnóstico mais correto. Dentro do PT, teve gente naquele momento que já foi contra a escolha de Guilherme Boulos como candidato. Já tinha uma ala do partido mais pragmática que já tinha uma percepção de que esse momento chegaria, o momento em que a rejeição falaria mais alto. O próprio Lula, que que tem uma sensibilidade política muito aguçada, viu ali em Guilherme Boulos uma grande liderança com potencial para se tornar chefe do executivo, mas construiu a candidatura da vice Marta Suplicy para um pouco compensar o que seria a falta de experiência e também aquela pegada um pouco considerada mais radical do Guilherme Boulos. Se as pesquisas se confirmarem, Ricardo Nunes vencer, todo mundo vai observar para qual foi a votação do Guilherme Boulos. Se ele teve mais do que 40% dos votos que ele teve em 2020 ou se ele conseguiu avançar uma ou duas casas a mais. Porque se ele registrar a mesma votação ou uma votação menor do que a que ele teve há 4 anos, é um grande sinal de alerta não só para o Boulos, mas para a esquerda, de que eles estão dialogando dentro de uma bolha e com dificuldade de sair do campo da esquerda. Porque em 2020 ele disputou a prefeitura com 3 milhões e 300 mil reais. Chegou no segundo turno, performou bem e saiu como vitorioso, apesar de não ter vencido a eleição. Não tinha um arco de alianças, não tinha tempo de televisão, era aquele Boulos autêntico. Agora ele veio com uma superestrutura, com 55 milhões de reais, com vários partidos na sua coligação e ainda assim repete o desempenho do ano passado. Então isso vai colocar certamente não só o PT no divã, mas toda a esquerda também. E aí também vai começar todo um processo de releitura, né, de reconstrução da imagem de Guilherme Boulos, porque ele sai com certeza ainda como grande quadro aqui de São Paulo, mas um quadro que tem uma limitação muito grande. É um fenômeno para disputar uma vaga no Legislativo, mas com dificuldade para avançar no Executivo. O governo do Estado, então, nem pensar, porque o interior de São Paulo é extremamente conservador e jamais votaria num candidato com esse perfil de Guilherme Boulos.